Alexandre corre, e o ar quente da noite queima suas narinas, denso e carregado com o cheiro acre de concreto úmido e odores indistintos que flutuam dos becos escuros. Passos pesados seguem atrás, irredutíveis, persistentes, ecoando em um ritmo macabro que parece sincronizado com as batidas frenéticas de seu próprio coração. A pele arrepiada, o suor que escorre pelo rosto salgado e frio, a sensação insuportável de que algo ou alguém está ali, apenas a poucos metros, na escuridão que engole cada lampejo de luz dos postes distantes. Seus músculos tremem, cada fibra protestando contra o esforço, mas ele não pode parar. Uma voz, quase um sussurro no vento, ecoa em sua mente, indistinta, como se a própria cidade conspirasse contra ele, suas ruas labirínticas se fechando em um abraço sufocante. O coração bate acelerado, um tambor tribal em seus ouvidos, o sangue lateja nas têmporas, e o mundo se estreita, esse corredor estreito, esse beco sem saída que parece se estender infinitamente. Ele sabe que o fim está próximo, que a sombra que o persegue não é feita de carne e osso, mas de algo mais antigo e maleável, algo que se move sem som, sem forma definida. Mas ainda assim, ele se apega a um fio tênue de esperança. Uma porta aberta, uma luz, uma distração que lhe dê tempo. Mas a luz do poste pisca e morre, engolindo-o na escuridão completa, um vazio que parece sugar o próprio som. A corrida desesperada começa a se confundir com as sombras que dançam em sua mente, não apenas as da rua, mas as memórias distorcidas que se recusam a ser esquecidas. Cada passo que Alexandre dá no presente parece puxá-lo para dentro de lembranças que insistem em escapar da escuridão, como fantasmas de um passado que ele tenta, em vão, enterrar. O som abafado do passado invade seus pensamentos, vozes distantes, risos que se tornaram ecos de uma felicidade perdida, momentos apagados pela dor que ele se esforça para esquecer, mas que o assombram em cada esquina. A vida que ele tinha, ainda que frágil e imperfeita, parece tão distante quanto uma estrela cadente no céu de concreto da cidade, um brilho fugaz que se apagou sem aviso. Ele tenta se agarrar a fragmentos, um rosto familiar, um nome sussurrado, um gesto de carinho que o aquecia, mas tudo se desfaz antes que possa encontrar sentido, como areia entre os dedos. Entre becos escuros e muros cobertos de pichações que parecem contar histórias de desespero, seu passado se revela como um quebra-cabeça incompleto, uma história de luta e perda que não encontrou fim, apenas uma pausa dolorosa. O que está em jogo não é apenas sua sobrevivência física, mas a verdade enterrada sob escombros invisíveis, um segredo que, se revelado, pode ser tão assustador quanto a sombra que o persegue, talvez até mais, pois reside dentro dele. Na memória, rostos aparecem e desaparecem, sombras que se tornam suspeitos, cada um com um potencial sinistro. Um homem encapuzado que cruzou seu caminho naquela noite, seus olhos brilhando por entre a escuridão do capuz, um arrepio percorrendo a espinha de Alexandre. Um grupo de figuras ameaçadoras que rondavam o bairro, suas risadas abafadas ecoando nas paredes dos prédios, seus olhares fixos e perturbadores. Até um velho conhecido, um ex-colega de trabalho com quem Alexandre compartilhava segredos e confidências, que um dia prometeu proteção e agora parecia esconder segredos obscuros. Sua voz, antes amigável, agora carregada de uma frieza inquietante. Cada um carrega em si uma ameaça, uma ponta solta que poderia levar ao abismo, mas nenhum deles é o verdadeiro algoz. O verdadeiro mal está mais perto, escondido no cotidiano, invisível aos olhos apressados e indiferentes. Uma presença sutil que se manifesta em pequenos detalhes, em sussurros que não deveriam ser ouvidos, em sombras que se movem quando não há vento. A desconfiança se torna uma névoa densa que o envolve, transformando cada rosto em potencial inimigo, cada som em um presságio. Alexandre começa a questionar a realidade, a duvidar de sua própria sanidade, enquanto a linha entre o que é real e o que é paranoia se torna cada vez mais tênue.
Ele sente que está sendo observado, que cada movimento seu é monitorado. Mas por quem? E por quê? A resposta parece flutuar na periferia de sua visão, sempre um passo à frente, sempre fora de alcance. Antes da queda, antes da escuridão engolir sua existência, Alexandre foi um homem comum, um operário da vida, lutando para esculpir um futuro em meio à rotina árdua. Ele trabalhava duro, suas mãos calejadas testemunhas de incontáveis horas de esforço, tentando construir um lar, um porto seguro para si e para aqueles que amava. Acordava cedo, antes mesmo do sol beijar o horizonte, enfrentava a rotina pesada do emprego, a monotonia dos dias que se arrastavam, buscando nos pequenos momentos com a família a força para continuar. O café da manhã apressado, os risos abafados das crianças, o toque suave da mão de sua esposa, esses eram os pilares que sustentavam seu mundo. Mas as rachaduras começaram a aparecer, imperceptíveis no começo, como um fio que se rompe lentamente, quase inaudível. As brigas, sussurradas em noites insones, o abandono que se instalou como um hóspede indesejado, as escolhas erradas, cada uma delas um tijolo a mais na parede que o isolava. Tudo que um dia foi esperança transformou-se em uma teia pegajosa que o puxou para baixo, implacavelmente, até o fim do mundo que conhecia, um abismo de desespero e solidão. A vida que ele construiu, tijolo por tijolo, desmoronou em um instante, deixando para trás apenas os escombros de um passado que ele tenta, a todo custo, reconstruir, mesmo que apenas em sua mente fragmentada. No silêncio do desespero, quando a mente tenta se proteger da dor insuportável, a verdade se esconde nas sombras mais próximas, tecendo uma teia invisível ao redor de Alexandre. Ele não percebeu o que estava diante dele o tempo todo. Alguém que caminhava ao seu lado, uma presença tão comum que se tornava invisível, uma voz que nunca ecoou como ameaça, mas que carregava o peso da maldade mais antiga e silenciosa. Não era o homem encapuzado, nem as figuras ameaçadoras da rua, nem mesmo o velho conhecido com seus segredos obscuros. O verdadeiro inimigo não precisa gritar para assustar, basta estar ali, sorrateiro, esperando o momento certo para mostrar sua face, para desvelar a monstruosidade que se esconde sob a pele da normalidade. E quando a máscara finalmente cai, o terror ganha um nome que ninguém ousava pronunciar, um nome que se tornou sinônimo de lenda urbana, de sussurros proibidos. A revelação não é um grito, mas um sussurro gelado que percorre a espinha de Alexandre, paralisando-o. É o reconhecimento de que o monstro não está à espreita nas sombras, mas sempre esteve à luz do dia, disfarçado de amigo, de vizinho, de confidente. A verdade é um veneno lento, e Alexandre sente cada gota escorrendo por suas veias, congelando seu sangue. O mundo se distorce, as paredes do beco parecem se fechar ainda mais, e a figura à sua frente, antes tão inofensiva, agora irradia uma aura de maldade pura, um abismo sem fundo de crueldade. Ele está preso, não apenas pelo beco, mas pela teia de mentiras e manipulações que o verdadeiro vilão teceu ao seu redor, esperando o momento perfeito para o bote final. Não há mais para onde correr. O beco, antes um caminho de fuga, agora se tornou uma armadilha. Suas paredes sujas e grafitadas, testemunhas silenciosas do confronto iminente. O confronto final não é apenas entre dois corpos, mas entre a luz e as trevas que se alojaram no coração daquela rua, naquela alma, uma batalha primordial que ecoa através do tempo. A violência explode, brutal e real, sem cortes, sem piedade. Cada golpe desferido com uma fúria primal, cada esquiva um ato desesperado de sobrevivência. Alexandre, impulsionado por uma mistura de terror e uma recém-descoberta sede de justiça, luta com tudo que lhe resta.
Cada grito, cada silêncio pesado que se segue a um impacto carrega a certeza de que, para alguns, o medo é uma sentença definitiva, uma prisão da qual poucos escapam ilesos. O ar está denso com a tensão, o cheiro de suor e sangue, o som abafado de ossos contra o concreto. A câmera, quase uma entidade viva, acompanha cada movimento, cada expressão de dor e fúria, capturando a crueza da luta. E enquanto a noite engole as últimas sombras, enquanto o eco dos golpes se dissipam no ar, resta apenas a pergunta que vai ecoar para sempre, uma ferida aberta na alma da cidade. Quem realmente sobrevive ao próprio inferno? E a que custo? A vitória, se é que existe, parece amarga, manchada pela violência e pela perda, deixando um rastro de destruição que vai além do físico, atingindo a própria essência do que significa ser humano. Alexandre desapareceu 3 dias depois do confronto. Seu apartamento foi lacrado. Os poucos pertences que restavam, cobertos por uma fina camada de poeira, pareciam testemunhas silenciosas de uma vida interrompida. O prédio ainda existe, um monolito de concreto e mistério em meio à paisagem urbana. Mas moradores do Bloco 3, aqueles que se atrevem a sussurrar sobre o que viram ou sentiram, dizem que às vezes, no corredor entre os apartamentos 3B e 3C, há uma porta extra. Uma porta que não está lá durante o dia, que se materializa apenas quando a escuridão da noite se aprofunda e o silêncio se torna pesado. E quando alguém se aproxima, impulsionado por uma curiosidade mórbida ou por um medo incontrolável, ela se abre, sozinha, revelando um vazio abissal, uma escuridão que parece sugar a própria luz. E o que vem de dentro não é grito, nem choro, é só o som de algo pesado, algo que se arrasta, que raspa contra o chão, um som que ecoa na alma e se recusa a ser esquecido, um lembrete constante de que alguns mistérios nunca são resolvidos, apenas se aprofundam, engolindo aqueles que ousam se aproximar demais. Se você viu até aqui, comente: o apartamento apareceu para mim. E compartilhe com alguém que mora sozinho, só para garantia.